nosso Jordão. Amém? Segundo Reis 2, versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E disse: também sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. E foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito de sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, senão, porém, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Amém? Fechou? Fecha a sua Bíblia. Vamos orar. Peça para Jesus falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, entregamos o nosso coração uma vez mais na tua presença. Estamos dispostos a ser ministrados, a ser tocados por ti, Senhor. Você tem liberdade, Jesus. Quebra os paradigmas da minha alma, quebra os paradigmas do meu eu, e estabelece a sua vontade, o seu senhorio sobre nós, Senhor Jesus. Nós te damos liberdade nessa noite, que a tua palavra flua em nossos corações, Senhor, como uma espada afiada de dois gumes que penetra a divisão da alma, das juntas, da medula e do espírito. Você tem liberdade, Espírito Santo. Levante a sua mão e diga: você tem liberdade, Espírito Santo. Fala que o teu servo ouve. Amém? Pode sentar-se. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Quem já conhecia esse texto, diga amém. Quem já ouviu pregações, mensagens sobre esse texto, diga outro amém. Todo mundo já ouviu. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre esse texto. Mas eu não vou pregar sobre a capa da unção. Eu não vou pregar sobre a porção dobrada do Espírito Santo. Eu vou pregar sobre o Jordão. Um caminho de se achegar ao Jordão. Por quê? Porque o Jordão é o ápice na vida do cristão. No Jordão está a unção genuína. Porque você pode ter nome de evangélico, você pode ter cargo na igreja, você pode ser profeta, ser ungido a qualquer coisa, e não ter a habilitação de Deus. E eu chamo de unção, eu chamo de graça, eu chamo da presença de Deus sobre a sua vida. Você pode ter tudo isso e não ter a habilitação do Espírito para funcionar. Só no Jordão da sua vida que você consegue a habilitação do céu. Só no Jordão da sua vida, quando você passar pelo Jordão de Deus na sua vida, que você vai conseguir vivenciar
esse plano perfeito de Deus na sua vida. Então hoje nós vamos entender o Jordão de Deus e vamos entender como chegar no Jordão, como viver esse Jordão na nossa vida. Eliseu passou o Jordão, e quando ele passou o Jordão, ele recebeu a unção do Espírito Santo que estava sobre Elias, e recebeu uma porção dobrada. Então algo poderoso pode acontecer na sua vida, se você passar o Jordão. Se você viver esse Jordão de Deus na sua vida. O Jordão é o caminho. Sem atravessar o Jordão, você não recebe a unção. Sem atravessar o Jordão, você não recebe a habilitação para funcionar no propósito de Deus para a sua vida. E uma das coisas que eu percebo na igreja evangélica hoje, na igreja no Brasil, no mundo, é que nós temos dificuldade de compreender o propósito de Deus para nós. O propósito da nossa existência. Por que nascemos? Porque existimos. Qual a finalidade da minha vida hoje aqui? Porque eu estou plantado aqui. Porque eu vivo nesse mundo. Eu não sou fruto do acaso. Eu não nasci por um acaso. Irmãos, eu nasci por um propósito. Você nasceu, você existe por um propósito. Mesmo que você diga assim, não pastor, mas eu não fui planejado. Minha mãe não me planejou. Eu nem tenho pai nem mãe, eu fui adotado. Quem sabe você tem vários dilemas aí, de uma vida frustrada, e não consegue entender que Deus te plantou, que Deus te escolheu, que Deus gerou você, e você existe por um propósito, você existe por uma vontade superior, uma vontade maior que a sua. Enquanto nós não entendemos isso, nós não vamos funcionar de acordo com a vontade de Deus. Você já viu que a vida é muito rápida, é passageira? Cara, passa rápido. Os anos passam, parece que, parece que foi ontem, 2018, a gente já está em 2019, voou. Se você for pegar alguns anos atrás da sua vida, você vai perceber que tudo acontece com muita velocidade. E nós estamos desenvolvendo uma ansiedade, justamente por causa dessa velocidade. Nós processamos muitas coisas na nossa mente hoje, que está nos transformando também em robôs. Estamos perdendo a conexão afetiva com o mundo, com as pessoas à nossa volta. Estamos perdendo o melhor da vida, que é desfrutar de si mesmo. Nós não conseguimos ficar sozinhos, sem fazer nada. Já bateu um vazio em você, assim, de repente você está num ambiente, do nada bateu aquele vazio, aquela tristeza. É bem quando o seu cérebro descansa. É bem quando você não tem nada para fazer. É bem quando chega um momento que a tua rotina dá uma pausa, né? Você acorda cedo, sai para trabalhar, volta, chega em casa, tem aquela correria toda, o dia todo. Mas quando chega de repente um domingo da vida, que você não tem nada para fazer, bate o vazio. Já se deparou com esse vazio? Pastor, por que esse vazio existe na minha vida? Esse vazio existe porque nós estamos desalinhados de um propósito maior. De um propósito maior que a nossa existência. De um propósito que nos faz entender por que existimos. Por que estamos aqui. Então a vida, ela não faz sentido para você se você não estiver ligado, plugado em uma atividade. Em um excesso de atividade. Por isso que a ansiedade, a depressão e vários sintomas emocionais têm atingido a população hoje no mundo. A Bíblia diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o que acontece? O amor de muitos, o quê? Se esfriará. Agora, o que é iniquidade? Alguém sabe o que é iniquidade? Pastor, iniquidade é o pecado. Não. Iniquidade é o pensamento do pecado. É você pensar, é você raciocinar o pecado. É você desejar aqui dentro de você, você deseja o pecado. Isso é iniquidade. Ela está dentro de você. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a informação, por se multiplicar a informação sobre o pecado, o que acontece? O amor de muitos se esfria. Por isso que hoje nós vivemos tempos onde a afetividade, o amor ao próximo, tem diminuído. Tem diminuído, por quê?
Porque nós não estamos mais conseguindo desenvolver afeto. Por causa do excesso de informação hoje. Nós estamos plugados o dia todo na internet, plugados o dia todo em coisas superficiais que está nos impedindo de enxergar a vida com valor. Então não conseguimos mais sentir afeto, não conseguimos mais sentir compaixão, não conseguimos mais desenvolver ao próximo amor, justamente porque estamos conectados a um mundo superficial, onde nós temos muitos amigos na internet, mas nenhum deles há intimidade suficiente para ser chamado de amigo de verdade. Onde nós temos muitas atividades que não nos fazem refletir para dentro, nós refletimos para fora. Então nós vamos perdendo o significado, o propósito da vida. A vida passa e você diz, cara, por que eu estou fazendo isso? Por que eu existo? As pessoas mudam de profissão o tempo todo, mudam de opinião o tempo todo, mudam de gosto o tempo todo. Por quê? Porque nada tá bom, nada é o suficiente. Porque tudo está desse jeito, porque nós não temos uma convicção, não temos um propósito definido. A gente precisa ser pessoas resolvidas, gente que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Com que autoridade você expulsa demônios, Jesus? Ele disse, eu sei de onde vim e sei também para onde vou. Essa convicção, uma certeza da existência, uma certeza da minha vida. Eu estou aqui plantado por um propósito definido. Nenhuma ansiedade vai tomar conta do meu coração, nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhum trauma. Nada pode me impedir de ser feliz, de viver o plano de Deus, nem a dor. Você consegue entender que a paz de Cristo é a paz que excede a todo entendimento? A paz que excede o pensamento. Eu posso sentar e descansar no tronco de Jessé, porque na raiz desse tronco há um renovo que frutifica todo dia. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos encontrar o plano de Deus. Eu acredito que esse plano está depois do Jordão. Não dá para você viver isso antes do Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, ou descendo. O Jordão é o único rio no mundo inteiro. Olha que interessante. O Jordão é o único rio que está abaixo do nível do mar. 426 metros abaixo do nível do mar. O único rio abaixo do nível do mar é o Jordão. Porque o Jordão representa humilhação. O Jordão representa a humildade. Descer, se rebaixar, é sinônimo de humildade, de humilhação. E nós nunca vamos viver o plano de Deus se não entrarmos nesse ambiente de rendição, onde o nosso orgulho, onde o nosso ego, onde a nossa vontade própria, onde a nossa humanidade caída tem que se prostrar, tem que se render diante do Senhor. Nós precisamos passar esse Jordão, irmãos. Escute, se você viver a sua vida, se ela passar diante dos teus olhos, e você não deixar legado, se você não deixar legado para os seus filhos, se você não deixar legado para as pessoas que passaram pela sua vida, significa que você nunca fez nada de relevante, você nunca fez nada de propósito, não houve propósito na sua vida. Tudo que assume um pseudo lugar de importância é uma modinha que passa. A gente vê muita coisa importante, só que é pseudo, é falso, é mentiroso, é modinha e passa. Mas a voz de um verdadeiro arauto de Deus, ela continua ecoando por gerações. A vida de uma pessoa alinhada ao plano de Deus, ela continua falando mesmo depois da morte. Porque é uma vida que encontrou relevância na vida. Você não existe simplesmente para passar, irmão. Você existe para um propósito, e esse propósito tem que ser relevante. A unção de Deus não é um poder gerado no ego, mas é gerado no espírito, é no interior, não é no exterior.
Irmãos, quanto mais poder de Deus você recebe, mais humildade de servo você tem que desenvolver. O nível de poder precisa acompanhar o nível de humildade. Quanto mais poder, mais humildade. A unção do Espírito não se trata de um desempenho cósmico. Não se trata disso. A unção do Espírito Santo se trata de um caráter celestial atuando na sua identidade. É dentro de você, é quem você se torna como ser humano, como pessoa. A gente tem uma mania de identificar a espiritualidade na roupa, no grito, naquela transe espiritual. Oh, poder. Aquele cara é cheio de Deus, olha lá. Quando a gente vem para a igreja num ambiente de adoração, a gente às vezes até dá uma forçadinha na barra. A gente tenta ser igual, porque eu sou espiritual. Mas a Bíblia fala que o espiritual, Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a longanimidade, é a paz, é a benignidade, é a bondade, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. Cara, e a unção do Espírito Santo não está em uma transe espiritual. A unção do Espírito Santo está numa identidade transformada. Os frutos do Espírito não é pular, rodopiar, não é dar glória, não é gritar, não é soprar, não é bater cabeça na parede. É isso aqui, é vida. Sabe, e a gente às vezes perde um pouco a motivação do plano de Deus. E nos confundimos. E toda vez que os discípulos de Jesus se perdiam do propósito, Jesus trazia eles de volta para um alinhamento. Exemplo, em Lucas 10:17 diz que os 70 voltaram para Jesus felizes, dizendo: uau, Senhor, nós expulsamos demônios, eles se submetem a nós. Jesus disse a eles assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus disse para eles: em verdade vos digo, eu dou poder a vocês para pisar escorpiões e serpentes, eu dou poder a vocês para viver coisas extraordinárias. Mas ele disse: mas não vos alegrei, porque os demônios se submetem a vocês. Antes vos alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Uau! O que é isso? Alinhamento de coração e propósito. Motivações celestiais. A gente se apega muito com a parte cósmica. Uau, expulsar demônio, profetizar, falar em outras línguas. Mas Jesus está falando de algo que é maior do que isso. É quem eu sou. Meu nome está escrito no livro da vida. Quem eu me tornei. Está entendendo, irmãos? Está cheio de gente aprendendo errado aí fora. Tem gente que quer ser um pregador de profissão. Por quê? Porque está cheio de profissionais por aí. Tem gente que quer ser pastor porque pastor dá dinheiro, ganha dinheiro. Porque tem um monte de pastor por aí ganhando dinheiro com igreja. Tem gente querendo ser cantor e ficar famoso. Por quê? Porque está cheio de estrelinha aí fora. Sempre tem um modelo errado para ser difundido. Mas eu quero dizer para você que também sempre tem um remanescente fiel. Sempre haverá um remanescente fiel, irmãos. Há 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus ainda tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Eu acredito nessa geração. Paulo diz em 1 Coríntios 14:20, ele disse: meus irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Mas é justamente o contrário que acontece. Há muito menino no entendimento e adulto na malícia. Na malícia é expert, no conhecimento da palavra é menino. Nós temos que ser menino na pureza, não no entendimento. Nós temos que conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus. A gente tem que saber a diferença da mão direita e da mão esquerda, do santo e do profano.
Paulo diz para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 3:1, ele diz: irmãos, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são como meninos ainda, e menino não entende as coisas espirituais. Sabe, irmãos, se nós não chegarmos nesse ambiente de maturidade, se nós não vivermos isso, se não alcançarmos isso na nossa vida, a vida vai passar diante dos teus olhos, e você vai olhar para trás e vai dizer: oh meu Deus, como eu perdi tempo, como eu gastei energia com coisas tão banalizadas pelo Senhor, tão sem valor, que eu achava que era valorizado, mas não é. Eu achava que era importante, mas não era. Lá na frente, quando a sabedoria chegar, talvez vai ser muito tarde, e você vai ter muito pouco tempo, e vai reconhecer que perdeu muito tempo. Hoje nós podemos acelerar os processos. O Espírito Santo existe para isso, para conduzir o homem no caminho da verdade e da justiça, para que você alcance o ápice, para que você chegue no Jordão de Deus logo, onde a unção te habilita. Sabe, irmãos, aqui Elias tinha vários alunos, ele tinha vários profetas na escola de profetas. Eles eram chamados de profetas. Eles eram chamados de profetas. Perceba que quando Elias diz assim: eu vou ali para Gilgal, Eliseu diz: não, eu vou com você, aonde o senhor for eu estou junto. Por quê? Porque todo mundo sabia que o Senhor iria tomar Elias. Não só Eliseu, mas todos os alunos da escola. Então em Gilgal, em Betel, em Jericó, tinha sempre uma galera misturada ali que fazia parte da escola de profetas. Quando ele chegava em Gilgal, tinha profetas que diziam para Eliseu: tu sabes que o Senhor tomará hoje o teu Senhor sobre a tua cabeça? Ou seja, eles estavam zombando de Eliseu, dizendo: cara, você está colando nele, você vai perder. Ou puxa saco, você acha que vai receber? Não vai não. E aí ele respondia com raiva, dizendo assim: cala a boca, calai-vos, eu sei. Mas todo lugar tinha um profeta da escola de Elias. Mas a questão é, nenhum deles estavam habilitados na unção. Nem o Eliseu ainda. Eliseu estava em busca dessa habilitação. Eliseu estava em busca dessa unção que o habilita. É profeta, mas não está habilitado. Todo mundo tinha a revelação, mas não estava na unção. Não tinha habilidade para funcionar. Eliseu queria isso. E ele precisou passar por caminhos até chegar no Jordão. Mas primeiro ele passou por Gilgal. E cada lugar desse tem uma simbologia profética. Cara, tudo que está na Bíblia não está em vão. Cada frase, cada ambiente, cada lugar tem um apontamento profético. A palavra Gilgal significa círculo, unidade. Círculo representa unidade, representa transparência, representa comunhão. A unidade é só o início da caminhada cristã. A primeira coisa que Deus procura, irmãos, é alguém que se dispõe à unidade. Por isso que Ezequiel 22:30 diz: busquei alguém que se coloque na brecha pela nação, pelo meu povo. Busquei alguém que se coloque na disposição de servir o outro. O primeiro passo do cristianismo é unidade. Se você não tem unidade, irmão, se você não consegue perdoar alguém, tu está fora, meu irmão. Tu não pode nem dar o primeiro passo, nem o beabá do evangelho você pode viver. Se você não pode a Bíblia diz que nem a tua oferta ao altar você pode trazer. A Bíblia diz que primeiro vai te reconciliar com o teu irmão, depois traga a tua oferta ao altar. Por quê? Porque sem unidade Deus não recebe a sua oferta. E se Deus não recebe a sua oferta, Ele também não recebe você. Logo você também não é salvo, não vai para a eternidade. A Bíblia diz: se não perdoardes as ofensas do vosso irmão, do Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. Então o primeiro passo é Gilgal. Esse é o beabá da conversão, querido. É o início do evangelho. Tem gente que batizou, desceu as águas,
aceitou Jesus como Salvador, mas não é salvo, só tomou um banho, desceu seco, saiu molhado, não tem nada de salvo, não tem nada com Deus. Por quê? Porque não perdoa, carrega mágoa, carrega rancor, carrega divisão no coração, não tem círculo, não tem unidade na sua vida. Não existe propósito coletivo, o que existe é um propósito individual. Você sabia que a gente aprendeu tudo errado? Fazer campanha para receber uma vitória, e aí as pessoas vêm fazer propósito individual na igreja. Qual que é sua necessidade? Faça uma campanha, Deus vai te dar o seu milagre urgente. Isso aí é individualidade. Deus não ouve orações assim. A Bíblia diz o que? Pediu, não recebeu, por quê? Quem conhece o versículo de baixo? O que é pedir mal? Pediu para gastardes no próprio deleite. Pediu para você, pediu mal. Pastor, quer dizer que eu não posso pedir nada para mim? Não. Pastor, mas quando é que eu vou receber? Quando você pedir pelo outro. Quando você pede pelo outro, quem recebe é você. A gente é abençoado, irmãos, quando a gente pede pelo outro. Quando a gente ora pelo outro, primeiro a ser abençoado é você. Como é que Deus restaurou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus irmãos, pelos seus amigos, que se tornaram julgadores da sua vida. Ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava, a Bíblia diz que Deus restaurou a sua sorte. Amém? Então primeiro passe por Gilgal. Depois ele foi para Betel e disse: Eliseu, fica aí porque eu vou para Betel. Eliseu falou: não, eu vou contigo. Eu quero chegar na habilidade da unção. Betel significa casa de Deus. Foi lá que Jacó dormiu num travesseiro de pedra. Ali foi o lugar da revelação. Uma escada tocava o céu e tocava a terra. Anjos desciam e subiam naquele lugar. E aquele lugar foi chamado de Betel por causa disso. Porque a casa de Deus é o lugar onde Deus sobe, desce, traz revelação, traz comunicação. Betel é a casa de Deus. Agora a Bíblia diz, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês, e que se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. O que significa? Que depois que eu entendo Gilgal, depois que eu entendo unidade, depois que eu perdoo o meu ofensor, depois que eu consigo amar o meu inimigo, depois que eu entro nesse ambiente de círculo, de propósito coletivo, depois que eu aprendo a orar pelo próximo, não por mim, depois que eu entendo isso, que eu me coloco na brecha pela nação, então eu me torno Betel, eu me torno casa de Deus, eu me torno morada do Espírito Santo, templo do Senhor. Do contrário, você não conhece e não sabe o que é ser uma casa espiritual. Depois que eles passam por Betel, Elias diz assim: fica-te aí que agora eu vou para Jericó. Eliseu, insistente, disse: eu vou contigo aonde tu fores. Quando chega em Jericó, Jericó significa perfumado. A palavra Jericó significa perfumado, porque representa o cuidado de Deus. Era uma terra que emana leite e mel. Irmãos, era um lugar perfumado. Jericó era um lugar abençoado. Se trata da recompensa de Deus. Por que perfumado? Pensa comigo. Se eu sou casa de Deus, o que a gente costuma fazer na casa? Limpa? Perfuma? Quem gosta de ter uma casa perfumada? Coisa boa é chegar em casa e ter um cheirinho de perfume em casa. Aquele cheirinho gostoso de casa limpa, casa cuidada.
Perfumado significa o cuidado de Deus conosco. Essa é a parte que a gente gosta, irmãos. Onde a promessa de Deus se cumpre, onde a bênção chega. Uau, aleluia, eu entendi unidade, eu me tornei casa de Deus. E porque eu me tornei casa de Deus, agora eu estou perfumado, eu estou abençoado, eu estou vivendo promessa, eu estou vivendo a unção de Deus na minha vida, o milagre de Deus na minha vida. O casamento chegou, o emprego chegou, a alegria chegou, a condição chegou. E aí você vai dando glória a Deus, porque tudo isso é bom. Uau! Nem parece o pastor Fabiano. Aí Deus precisa lembrar você da sua origem. E Ele diz: agora vou levar você para o Jordão. Porque Jordão é lugar de humilhação. Porque quando a gente está muito abençoado, a gente fica meio arrogante, sabia, irmão? Quando você fica muito abençoadinho, você começa a desenvolver um orgulho maior. Sabia que todo povo que se perdeu na Bíblia, se perdeu na prosperidade? Pode olhar desde Gênesis até a idade da igreja. Irmão, sempre que houve prosperidade, o povo se perdia. Sempre que houve prosperidade, o povo estava desalinhado do propósito de Deus. Quando o povo estava sofrendo, quando o povo estava sendo humilhado, quando o povo estava nas mãos dos babilônicos, na mão dos caldeus, nas mãos dos filisteus, nas mãos dos inimigos, quando eles estavam em aflição, eles oravam. Pode perceber que sempre que Deus levanta um libertador foi porque o povo clamou, o povo estava em sofrimento. Sabe o que significa? Deus trazendo você para o Jordão, para você não perder o sentimento, para você não perder-se do propósito de Deus para a tua vida, porque a prosperidade tirou você do propósito. Bem-aventurado aquele que é levado para o Jordão e passa pelos processos de Deus. Porque às vezes a gente pensa que está convertido, irmão, só porque viveu Gilgal. A gente às vezes pensa que está convertido só porque passou por Betel e agora eu sou templo do Espírito Santo e eu recebi uma unção agora aqui e eu estou profetizando. Uau, eu sou um homem de Deus porque eu estou cheio de Deus. Só porque nós passamos por Jericó e vivemos uma prosperidade e dizemos: Deus está nos honrando, nós estamos vivendo o melhor de Deus nesses dias. Então nós começamos a nos sentir melhores do que os outros e começamos a perder a essência original do Evangelho. A essência original é a humildade, gente. É o pertencimento a Deus. O homem criacional, aquele que Deus criou antes da queda, o Adão antes do pecado, era um homem que pertencia a Deus. Ele não tinha ostentações, ele não tinha vaidades, ele não era alguém brigando por causa de um ego. Ele não era alguém tentando ser melhor do que outro. Ele simplesmente pertencia ao Criador. Ele não tinha vergonha da sua nudez. Por quê? Porque não havia maldade, não havia malícia no coração de Adão. Mas quando o pecado entrou na vida deste homem, então o desejo de ter, ser e saber separado de Deus começou a dominar o homem. E ele começou a decair na vida. A vida humana, ela começa um processo de decadência. Quanto mais o tempo passa, quanto mais as gerações passam, há uma decadência humana, há uma deterioração. O homem está se deteriorando todos os dias no relacionamento. Ele não consegue amar, ele não consegue mais desenvolver compaixão pelo próximo. Por isso tem mais divórcio, por isso tem mais rompimentos de alianças, de amizades, por causa dos interesses pessoais. Nós precisamos voltar ao lugar de humildade. Deus dá tudo para você, de repente você pensa que é tudo. E aí Deus diz para você: você não é. Eu te levo para o Jordão para você entender que quem é sou eu através de você. Que quem é sou eu em você. Você está entendendo? Jordão significa aquele que desce. Lugar de humilhação.
No Jordão você constrói um altar para Deus. Em Josué capítulo 4, quando Josué passou o Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abriu, como se abriu para Elias e para Eliseu. O Jordão se abriu para ele. E Deus falou para Josué: constrói um altar dentro do Jordão, um altar secreto. Deus falou para ele: agora você vai pegar os 12 cabeças das tribos, os 12 filhos de Jacó, de Israel, e cada maioral das tribos vai pegar uma pedra de dentro do Jordão e vai construir um altar lá em Gilgal. Gilgal é o lugar da unidade. Gilgal é o altar público, é onde a gente se reúne para um único propósito. Então, com as pedras da humilhação, com as pedras da humildade, com as pedras do Jordão, lá em Gilgal, você vai construir um altar público, porque o mundo precisa saber, sim, o real propósito da sua existência. Jesus disse: brilha a vossa luz diante dos homens, os homens devem conhecer através de você, sim, o propósito original de Deus na sua vida. Mas isso precisa ser construído com pedras do Jordão. Um altar que representa humilhação e humildade. Irmãos, unidade só tem propósito se o sentimento for nutrido por humildade e servilismo. Porque a gente pode ter unidade para fazer coisas erradas. Tem muita gente que diz estamos junto, mas está junto por interesse. Tem muita gente que diz estamos juntos porque você tem algo a dar para ela. Você tem algo que favorece. Não é um propósito original de Deus. Por isso que na Torre de Babel, eles se uniram para construir a torre. Tiveram um poder poderoso, porque a unidade é poderosa, mas eles estavam desfocados do propósito. E aí o que Deus fez? Confundiu as línguas, para que eles não entendessem um ao outro, perdesse a comunicação da unidade, porque eles estavam usando a unidade para construir algo errado. Era um interesse pessoal. Elias, quando chegou no Carmelo, ele restaurou o altar que estava em ruína, o mesmo altar que Josué ergueu lá em Gilgal, com as 12 pedras do Jordão. Ele restaura o altar que estava em ruína. E por que estava em ruína? Porque Jezabel estava dominando. Quando o altar está em ruína, o que domina é manipulação, o que domina é idolatria, o que domina é imoralidade. Quando o altar da servidão, quando o altar da humildade, quando o altar do servilismo está em ruína, o que domina é manipulação. E ele restaurou o altar com as mesmas pedras que os sacerdotes trouxeram do Jordão. Irmãos, Deus vai levantar homens de Deus para restaurar o altar com as pedras do Jordão. Tem que ser com as pedras do Jordão. Lugar de humilhação, lugar de intimidade. Aleluia. Além de ser o altar da unidade, irmão, há também o altar secreto, o altar escondido, aquele altar que é feito dentro do Jordão. Esse altar ninguém vê, ele é escondido. E só pode ter um altar público, o altar da unidade, o altar de Gilgal, quem tem um altar secreto. Se você não tem um altar secreto, você não pode ter um altar público. Um homem só pode ser diante das pessoas o que ele é diante de Deus. Se você não for real diante de Deus, você não é real diante das pessoas, cara. Não adianta você tentar se passar por alguém melhor. Não adianta. Deus te conhece, Ele está te vendo. Malaquias 4:5 diz que nos últimos dias o Senhor levantaria o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que significa? Altar secreto, altar da família. O altar secreto é o altar da casa, é o altar do lar, é o altar onde o coração de pais e filhos são convertidos, onde o coração da família é convertido, é restaurado. Aleluia. O símbolo profético do alinhamento é corações de pais e filhos. Converter o coração significa converter
vencer as nossas motivações interiores. Aleluia! A humildade e o orgulho é a revelação do seu interior. Se há humildade dentro de você, isso revela quem você é de verdade. Se há orgulho dentro de você, é quem você é de verdade. E quanto mais, querido, cresce a unção, quanto mais cresce a autoridade de Deus na sua vida, mais tem que crescer a humildade. Tem que acompanhar aqui, humildade e unção tem que andar junto. Que é um exemplo de humilhação, o joio e o trigo. A Bíblia não diz que Jesus vem buscar o trigo e não o joio será queimado? Só que a gente confunde joio com trigo, principalmente quando você olha para a plantação. Porque o trigo é aquele que está em pezinho assim, espigado para cima, assim, ele até embeleza a plantação. O fruto do trigo não aparece. Por quê? Porque ele está prostrado na terra, com o peso do grão, ele se dobra na terra. O fruto não aparece. Então quer saber de uma coisa, irmão? O que está aparecendo muito talvez não seja fruto, seja apenas joio, que está gritando para cima, embelezando a plantação. O fruto está escondido. Aleluia. E quer saber de uma coisa? Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, quando alguém disser está ali ou está aqui, não acrediteis. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, que o reino de Deus não vem através da visibilidade. O reino de Deus não é modinha. O reino de Deus não é o que está bombando. O reino de Deus não é o que está aparecendo. O reino de Deus não está com 1 milhão de seguidores no YouTube. O reino de Deus não significa visibilidade. O reino de Deus está na invisibilidade. O reino de Deus está naquilo que ninguém está vendo. O reino de Deus acontece no altar secreto. O reino de Deus acontece na individualidade. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. É com você. Aleluia. Aleluia! Tem que ter um altar secreto no Jordão da nossa história. Foi no Jordão que João Batista ouviu o Pai falar sobre Jesus. O Cristo foi revelado no Jordão. No Jordão, João Batista batizava para o arrependimento, porque o Jordão revela o propósito original de Deus para o homem. É o homem voltar ao pertencimento ao Criador. E a única forma é o quê? Matando o orgulho, matando o nosso ego, aleluia, destruindo o nosso eu. Arrependimento é isso, querido. Aleluia. Eu conheço um homem na Bíblia que teve que mergulhar 7 vezes no Jordão, porque era leproso. Quem conhece a história de Naamã aqui, irmãos? Está registrado em 2 Reis 5. Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Um cara importante. Você já conhece a história, sim ou não? Um cara importante demais. Ele era um cara brilhante, mas quando ele tirava a armadura dentro de casa, ele era leproso. E uma das meninas de Israel trabalhava na sua casa e disse: olha, meu senhor, se o senhor for lá na minha terra natal, lá em Israel, o senhor vai conhecer um homem de Deus lá, que vai orar por você e vai tirar essa lepra de você. Naamã procura o rei. O rei procura o rei de Israel e diz assim: eu estou mandando o meu general aí para você curar. O rei, a Bíblia diz que o rei de Israel rasga suas vestes e diz: o quê? Sou porventura eu Deus para curar? Ele ficou preocupado, porque ele pensou: pronto, se eu não resolver esse problema, a Síria vai vir para cima da gente. E a Síria era a maior potência na época, dominava todas as nações. Aí Eliseu ouviu e disse assim: deixa vir.
Deixa ele vir, ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu falou para o rei: manda lá para casa, manda ele lá. Quando Naamã chegou com seus cavaleiros, o rei falou: vou te dar o endereço, tu vai lá na casa do profeta. Aleluia. Irmãos, esse cara, a Bíblia diz que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Naamã, general de guerra do rei da Síria, era um instrumento nas mãos de Deus. O versículo de número 1 diz que através dele o Senhor dava livramento aos sírios. Naamã era um instrumento, ele era um instrumento de Deus, ele era chefe do exército. A Síria era a maior potência na época. Naamã é a figura de um sucesso externo e um fracasso interno, porque com a armadura ele era brilhante, mas sem a armadura ele era leproso. Na rua ele era o cara, mas dentro de casa ele era um leproso. Para a sociedade era um homem de respeito, era um homem de visibilidade, ele tinha status, ele tinha prestígio, mas dentro de casa era apenas um leproso. Você já pensou? Já parou para pensar que isso reflete muito na maioria das pessoas? Como a gente é bom fora de casa, mas dentro de casa há muita lepra ainda. Já parou para pensar? Conhece o ditado: na casa do ferreiro, espeta de pau. É ou não é? O cara é eletricista, arruma a casa de todo mundo, mas a casa dele está os fios emaranhados lá na gambiarra. Olha, é verdade ou não é? Lá fora é bom, dentro de casa é leproso. A pergunta é: quem é você em Deus? Quem é você sozinho? Quem é você com a família? Porque a gente, com os de fora a gente é bom, eu não tenho dúvida. Com os de fora você é tolerante. Com os de fora, irmão, o cara aguenta desaforo no trabalho, aguenta o patrão problemático, insultando, às vezes, né, sendo desonesto. Você aguenta o trânsito a semana inteira na rua. Você é um herói fora de casa, mas quando chega em casa, você não aguenta, cara. Você espana com aqueles que passam a vida inteira do seu lado, que estão com você no momento de dor, no momento de enfermidade. Por quê? Porque você é bom fora de casa, mas dentro de casa você é um leproso. Com os de fora você é educado, com os de fora você é prestativo, mas dentro de casa você não tem tempo para a família, você não tem tempo para as coisas. Sabe o que é isso? Isso é ingratidão. É a pior lepra que existe. Jesus curou 10 leprosos. 10. Quantos voltaram para agradecer? Quem conhece? Quantos? Sabe o que significa? Significa que eles foram curados de uma lepra externa, mas a lepra interior ainda não. A pior lepra é a ingratidão. A essência da adoração é a gratidão. E a gratidão e a murmuração revelam o seu interior. A gratidão revela a adoração, a ingratidão revela murmuração. O oposto da adoração revela idolatria. Porque quando você murmura e reclama, é porque você é idólatra de si mesmo. A sua vida nunca está boa, você sempre quer mais. A ingratidão é uma lepra, e eu só posso ser curado se eu me submeter aos processos do Jordão. Agora, onde há gratidão, tudo se multiplica. Os pães e os peixes se multiplicam na vida de quem tem gratidão. Lembra do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Que foi grato o suficiente a dar os pães para aqueles que tinham fome.
Jesus disse o que? Reparta. Jesus multiplicou os pães? Sim ou não? Não, ele repartiu, porque o poder de repartir multiplica, o poder da gratidão, o que você faz ao outro traz multiplicação, não é um poder cósmico, é uma ação na identidade. Quando aquele menino resolveu dar, ele multiplicou. Quando aquele menino resolveu dar, porque havia gratidão nele, os pães multiplicaram. Mas onde há ingratidão, tudo seca, tudo diminui. Viver com uma pessoa ingrata é a coisa mais horrível que tem. Seca o afeto, seca o carinho, seca o companheirismo, seca a alegria, se torna sufocante o relacionamento. É horrível. Mas em um lar que existe gratidão, se promove as qualidades uns dos outros. Você olha para a pessoa e diz: obrigado porque você é bom para mim. Todos os dias você tem algo para agradecer a alguém que está lá dentro da sua casa, fazendo alguma coisa por você. Se promove elogios. Onde a gratidão se promove afeto, onde a gratidão se promove o companheirismo, onde a gratidão se promove a parceria. E o que é promover parceria? É quando você está vivendo em busca do interesse do outro, não do seu interesse. Quando você põe o outro na frente, isso promove parceria. E qual que é o resultado? Multiplicação de amor. O cara está cansado do trabalho, ele não vê a hora de chegar em casa, porque a sua casa é o lugar do refrigério. Ele vai chegar lá e vai ouvir uma palavra de amor. Ele vai receber um beijo, um abraço, um eu te amo. Por que a gente tem dificuldade de dizer eu te amo para aquelas pessoas que nós amamos? Sabe, o lar deveria ser um lugar onde todos querem voltar no fim do dia. Mas muitas pessoas fogem desse lugar. Faz até hora extra no trabalho para não ter que voltar para casa. A esposa está dentro de casa, não quer estar com o marido na cama, na intimidade. O que ela faz? Ela vai lavar roupa de madrugada, vai limpar a casa, vai fazer qualquer coisa para não ter que tolerar o leproso. A minha pergunta para você é: a lepra dentro do seu lar? Como está o seu altar secreto? A gente quer ter um altar público. A gente quer ser general fora de casa, quer ser brilhante, quer ser especial, importante. Mas quem é você dentro de casa? Quem é você lá no seu lar? Os filhos recebem migalhas de atenção dos pais hoje. Na maior parte, a atenção dos pais aos filhos é cobrança, é bronca. Nós deveríamos transferir coração, transferir experiência, falar das nossas lágrimas para os nossos filhos, falar das nossas dores, ter mesa, ter comunhão, ter relacionamento. Os filhos ficam presos no celular, na internet, nas redes sociais. O pior, os pais também. Aí você diz: mas eu dou de tudo, pastor. Eu vou dizer para você: recursos, presentes, nunca promoveram educação, nunca promoveram afeto, nunca promoveram identidade, nunca promoveram amor, nunca promoveu companheirismo familiar. Tudo que os filhos precisam não é do seu cartão de crédito, eles precisam que você transfira o seu coração para eles. Reconhecer o valor que o outro tem na sua vida, seja esposa, seja filhos, é expressar gratidão na trajetória da vida, é expressar amor na trajetória da vida, é construir altar secreto no lar. Muitos são generais importantes fora de casa, mas em casa é leproso. Fora de casa tem uma armadura brilhante, mas dentro de casa a pele cheira mal. Cara, dentro de casa, o leproso consegue transformar, pastor Silas, picanha
em colchão duro mal passado. Porque ele murmura demais. Sabe, nós precisamos passar pelo Jordão. Passar pelo Jordão é passar pelo processo da integridade. É descer. Deus te deu Gilgal, unidade. Deus te deu Betel, casa de Deus. Ele fez você perfumado, Ele te abençoou. Mas agora Ele está dizendo, eu preciso trazer você para o plano original. Você precisa voltar a ser humilde. Você precisa ser humilhado para entender o seu lugar. Para entender que toda arrumação em Jericó, toda promessa que se cumpriu na sua vida é muito pequena perto da eternidade. Você precisa entender que você pertence ao céu, que você não pertence a si mesmo. E para isso você tem que ser rendido. Passar pelo Jordão é ser ungido fora da plateia. Sabe o que o Jordão mostra para você? Que reputação é o que menos importa. Naamã teve que se submeter diante dos seus soldados. Eliseu mandou ele tomar banho no Jordão. Irmão, o Jordão é um rio barroso. Alguém já foi para Israel? Já foi lá tomar um banho no Jordão? É um rio marrom, barroso, feio. Não é bonito. Aí o Naamã diz assim, os rios de Abana e Farpá são melhores. Não, mas agora diante dos seus soldados, o general de guerra, ele tem que tirar a armadura e mostrar a lepra. Diante dos seus soldados, não, peraí. Diante dos meus soldados, não. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Mas Deus estava tentando mostrar para Naamã que reputação era o que menos importava. Porque reputação é o que os outros sabem a teu respeito. Mas caráter é quem você é quando ninguém está te vendo. É ser real. Você só sabe quando uma pessoa é real dentro de casa. Porque aqui eu posso ter uma performance. Aqui eu posso ser chamado de profeta. Eu posso ser aquele que está em Betel, em Jericó. Eu posso ser aquele que está no meio do caminho. Mais um dizendo, tu sabes que o seu Senhor será tomado da sua cabeça. Eu posso ser mais um com um título. Eu posso ser mais um com uma função. Mas só se sabe quem você é de fato dentro de casa. Por isso que a única testemunha autêntica da sua vida são seus filhos e sua esposa. Nenhum aleluia? Eu vou repetir para você refletir. A única testemunha autêntica da sua vida são seus filhos e sua esposa. Se você não é casado, seus pais. Quer saber quem você é? De verdade? Chama sua esposa, chama seus pais, chama aqueles que compõem o lar e pergunta assim, diz assim, não, eu quero a realidade. O que vocês pensam de mim? Quem eu sou? Tem coragem? Pastor, eu ouço o dia todo. Eu já ouço deles o dia todo. Devia ouvir então. Soa como ofensa, soa ou não soa? Mas é a verdade. É verdade. Pastor, o profeta não tem honra na sua casa. Quem falou? A Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, depois da cruz, porque você tem que olhar para a perspectiva. Antes da cruz, depois da cruz. Antes do Jordão, depois do Jordão. Porque talvez antes do Jordão o profeta não tenha honra na sua casa. Mas depois do Jordão de Deus na sua vida, o profeta tem honra em casa sim. A Bíblia diz que depois da cruz os irmãos de Jesus se converteram. Quem escreveu o livro de Tiago foi o irmão de Jesus, que não andava com Jesus, mas depois da cruz passou a seguir o caminho de Cristo. Uau!
Então depende da perspectiva. Em que lugar você está? Antes do Jordão ou depois do Jordão? Se você ainda não chegou nesse ápice da maturidade cristã, talvez você não tenha honra na sua casa ainda. Mas você precisa alcançar esse lugar onde a tua família terá um diagnóstico perfeito para você. E você vai poder dizer, uau, como eu sou feliz dentro de casa. Se você não é uma bênção dentro de casa, não tente ser uma bênção fora de casa. Se você não é ungido dentro de casa, não tente ser ungido fora de casa. Se você não é brilhante dentro da sua casa, não tente ser brilhante fora de casa. Nenhum sucesso na vida substitui o fracasso da família. Não adianta. Não dá para doutrinar o orgulho. O orgulho tem que ser curado. Naamã, o cara queria ser recebido como um general. Ele queria ser recebido como uma pessoa importante. Mas Eliseu tratou ele como um leproso. A Bíblia diz que Eliseu nem olhou para a cara de Naamã. Quando ele chegou na porta de Eliseu, Eliseu mandou um menino de recado. Falou, vai lá fora, lá, fala para o cidadão leproso tomar banho. Está leproso? Vai tomar banho, leproso. 7 vezes, ainda que uma vez não dá não. 7. Aí quando o menino sai para fora e diz assim, o negócio é o seguinte, o meu senhor falou para você ir lá no Jordão, lá tomar 7 banhos. A Bíblia diz que o cara se indignou. Versículo 11 diz assim, Naamã, porém, muito se indignou. E foi dizendo, eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, se colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, virá sapateando, profetizando, e colocará as mãos sobre a minha lepra, e eu ficaria curado. O cara mandou o menino de recado dizer, vai tomar banho. Sabe o que é interessante? É que o versículo 11 diz assim, eis que eu dizia comigo mesmo. Sabe por quê? Porque o orgulhoso é o tipo de pessoa que conversa com ele mesmo. Está todo mundo falando, ele não está nem ouvindo, ele só escuta ele mesmo. É só a palavra dele, é só o argumento dele, é só o pensamento dele, é só a forma dele. As pessoas estão falando, entra por aqui, sai por aqui, nada se alinha porque é orgulhoso. Mas Deus queria curar Naamã. Sabe por quê? Porque Deus queria que Naamã fosse tão brilhante dentro de casa, como ele era brilhante fora de casa. Deus queria que Naamã fosse tão bom como ele é na igreja, ele fosse bom dentro de casa. Está entendendo? Diz para mim, cara, se isso não reflete na sua vida. Pastor, eu acho que pegou na veia agora. Essa palavra aí, pegou ou não pegou? Eu também sou pregado, irmão. Jairo era um dos maiorais da sinagoga. Interessante que a Bíblia faz questão de dizer que Jairo era um dos maiorais. Quer dizer, um dos caras mais importantes da sinagoga. Só que ele tinha uma filha doente, uma doença grave. E aí ele diz assim, poxa, Jesus está curando tanta gente, né? Eu vou apelar. Porque os caras da sinagoga não gostavam de Jesus. Mas parece que a necessidade fez o cara ir atrás de Jesus. E Jairo teve que descer um patamar da religião. Eu vou lá atrás desse Jesus. Talvez, depois disso, não será mais maioral da sinagoga. Vai queimar o filme lá na sinagoga. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus faz questão de tratar o orgulho de Jairo. Porque no meio do caminho, Jesus se propõe aí curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher com 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, vem por detrás de Jesus e toca no seu manto. Toca em Jesus e é curada. E Jesus para e diz assim, epa, alguém me tocou. Quando ele olha a mulher que tinha um fluxo de sangue. Só que, segundo a lei, se alguém tocasse em uma mulher no fluxo menstrual, ficava impuro.
Um homem não podia tocar numa mulher num fluxo menstrual, senão ele ficava impuro. E agora Jairo tem o segundo dilema. Se já não bastasse ele ter que procurar Jesus, isso já queimar o filme dele na sinagoga, agora ele tinha um segundo dilema. Se eu permitir esse Jesus tocar na minha filha, eu estarei permitindo um homem impuro, segundo a lei, tocar na minha filha. E agora ele tem um dilema: ou ele permite Jesus curar sua filha, sendo impuro, quebrando os paradigmas da religião, ou ele se mantém maioral da sinagoga. Quem você quer ser? Maioral da sinagoga? Isso foi um Jordão na vida de Jairo. Aleluia. Porque ele teve que escolher entre ser o maioral da sinagoga e ter um encontro com Jesus na cura da sua filha. Mas quer saber, não adianta ser um maioral da sinagoga se existe morte dentro da sua casa. Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: não adianta ser maioral da sinagoga se tem lepra dentro de casa, se tem morte dentro de casa. Esquece o título de maioral da sinagoga. Religiosidade é uma lepra. Às vezes dá uma engasgada, né? Eu não quero ser fantástico fora de casa. Eu quero ser fantástico dentro da minha casa. Por isso que quando eu prego aqui sobre família, sobre relacionamento, eu tenho que sair daqui desafiado a viver isso dentro da minha casa, irmãos, com os meus filhos e com a minha esposa. O meu altar secreto. Isso não tem a ver com informações. Tem a ver com rendição. Porque hoje a gente tem muita informação, tem ou não tem? Cara, você clica lá no seu Google, tem teologia de graça, tem curso, você tem livro para todo tipo de tratamento, você tem livros para todo, tem até Bíblia, tem a Bíblia da mulher que ora, tem a Bíblia da mulher que não ora, tem a Bíblia da criança, tem a Bíblia do adolescente rebelde, tem Bíblia para todo mundo. Informação é o que não falta. É ou não é? Mas por que os tempos não são como antigamente? Por que está piorando se a gente tem mais informação? Por que nós temos mais famílias destruídas hoje, se nós temos mais informação hoje? Porque não é mais sobre o quanto sabemos, mas é sobre o quanto nos rendemos sobre aquilo que sabemos. Não adianta saber se você não se rende sobre aquilo que você sabe. Levítico 13:46 diz que todos os dias da praga que houver na pessoa, ela será imunda e leprosa. Então o imundo habitará sozinho fora do arraial. O leproso habitará sozinho. O orgulho é a melhor definição para a lepra. Sabe por quê? Porque faz a pessoa viver sozinha, fora de qualquer arraial de relacionamento. A pessoa é ruim de relacionamento. Pastor, eu tenho poucos amigos. Eu dou um passo para trás. Não sou bom de relacionamento, eu dou outro passo para trás. É leproso. Deus criou o homem para o relacionamento. Gênesis 2:18 diz: disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, então far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Deus construiu o relacionamento. O plano original de Deus está dentro do relacionamento. Não dá para viver o plano de Deus sem relacionamento. E desde então o homem vem tentando construir família, mas por causa da separação do pecado, a separação de Deus por causa do pecado, ele vem fracassando nessa missão. Aí Deus envia seu filho Jesus para restaurar a ordem original do plano de Deus para a família, do plano de Deus para o homem relacional.
João 12, 24, Jesus disse: na verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Sabe o que significa? O Jordão é para matar o seu orgulho. Se não morrer, fica só. Leproso tem que ficar sozinho, fora do arraial. Mas se morrer, ganha muitos amigos, constrói fruto, constrói aliança, constrói família, dá certo. Uau! Mas antes tem que morrer. E para morrer você tem que passar pelos processos do Jordão, onde o seu orgulho é rendido, onde o seu orgulho é morto, é assassinado, é destruído, onde você vai ter que tirar a armadura na frente dos seus soldados e mostrar que é leproso, onde você vai ter que se submeter a um rio barroso, onde você vai ter que mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você vai ter que várias vezes entrar nesse rio, se rendendo, você vai ter que repetir várias vezes o processo, porque você precisa gravar aqui na sua mente e aqui no seu coração o quanto você precisa se abster do orgulho, o quanto você precisa se abster da vaidade do seu ego, o quanto você precisa se tornar servo no reino de Deus. Aleluia! Pobre é quem se sente superior e não enxerga a lepra que há em si mesmo. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é como trapo imundo. Sabe o que é trapo imundo? É o trapo que era enrolado no leproso. Trapo imundo é trapo de leproso. A nossa justiça, aquela que a gente bate no peito e diz: eu sou bom. Aquela que a gente bate no peito e diz: eu estou fazendo algo de bom, eu sou o cara. É trapo de leproso, é trapo de orgulho, é trapo de imundícia. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com muitos líderes nessa nação. E eu falo de homens relevantes, de pessoas que pregam uma palavra verdadeira, homens que eu já me alimentei muito das suas ministrações. E aí quando você vai na rede social deles, você começa a ver algo que está fora do parâmetro. O cara filma um morador de rua na padaria, dando café da manhã para ele, dizendo: olha, eu estou fazendo uma boa obra. E posta na internet para ser visto pelos homens, para ser aplaudido pelas pessoas. Está mostrando sua obra de justiça, mas é trapo imundo para Deus. Isso é orgulho sendo exposto. Isso é o leproso que ainda está se revelando leproso, independente do que está fazendo, seja bom ou seja ruim, porque para Deus não é o que você faz, mas é a motivação pela qual você faz. Você pode fazer a coisa certa com a motivação errada, para Deus continua sendo errado. É a lepra interior. O pastor posta uma foto de um carro que ele diz que doou para alguém. Espertinho. Fazendo isso, obviamente ele vai ganhar outro carro, porque alguém vai olhar e vai dizer: uau, esse pastor é um homem de Deus, eu vou dar um carro para ele porque ele doou um carro. Então ele usa a própria mídia social para promover outros ganhos, para promover o seu orgulho. A Bíblia diz: o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. As nossas obras precisam ser feitas em oculto, porque o reino de Deus não vem por visibilidade, não está ali ou aqui. Quando você vê uma movimentação aparecendo, não é reino de Deus, porque o reino de Deus é na invisibilidade, o reino de Deus é no oculto, o reino de Deus é na sua identidade separada da plateia, o reino de Deus é na sua identidade pessoal, individual, sozinho. É quem você é no particular, é quem você é em casa. Se não tem altar secreto, não tente ter altar público. Todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Isso significa que os testes serão interior.
Deus não vai provar o tamanho da obra, mas a motivação. Jesus conta uma parábola que às vezes nós deveríamos entrar num ambiente e esperar ser convidado. Mas muitos de nós queremos sentar no melhor lugar. Ele diz assim: não faça isso, para não correr o risco de alguém dizer para você: amigo, esse lugar está reservado. Senta lá atrás, deixa o outro sentar aqui. Ele diz: espere ser convidado. Se coloca numa posição de servo. É isso que Jesus está ensinando. Não busque as melhores cadeiras da sinagoga. Não busque a melhor posição. Não busque. Isso tudo é vaidade. Cara, de vaidade em vaidade. Tudo é vaidade. Não tente ser um pregador. Não tente agradar as pessoas. Seja um filho de Deus. Seja alguém que mergulhou no Jordão. Seja alguém que mergulhou no Jordão, cara. E Deus vai usar você. Deus vai usar você onde você está. E ninguém acende uma lâmpada debaixo da mesa. Fica tranquila. Quando acende a lâmpada, Deus faz questão de erguer. Porque uma luz ilumina quem está em trevas. Uma luz ilumina quem está no escuro. Se Deus fizer de você luz, fica tranquilo. Você vai iluminar. Você vai dar certo. Mas a pergunta para você é a seguinte: o que você está tentando fazer dar certo fora de casa? Você passou por Gilgal, passou por Betel, conheceu a presença de Deus. Cara, Deus te abençoou, te deu uma Jericó abençoada. Deus deu para você uma terra perfumada. Você tem testemunho. Quem tem testemunho bom para falar? Cara, Deus fez algo na minha vida. Mas mesmo assim ainda a lepra aí. Você pode ser brilhante, um instrumento nas mãos de Deus. Através de você, Deus pode dar livramento. Mas é leproso, porque ainda não chegou no Jordão de Deus. Você ainda não passou nesse ambiente, não chegou neste lugar. Sabe, irmãos, nós precisamos encontrar esse ambiente. Perder essa mentalidade de que Deus é o Papai Noel, de que Jesus existe para resolver os meus problemas. Nós precisamos entrar em Deus, entender que nós temos um plano que já foi projetado por Ele desde a fundação do mundo. Efésios 1:4, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo diante dele em amor. Aleluia. Qual que é o propósito de Deus para mim? Ser santo diante dele em amor. Essa é a minha missão. É a minha responsabilidade no reino. Eu quero desafiar você a sair daqui, cara, para construir um altar secreto na sua vida. Eu quero desafiar você a sair daqui para que tentar buscar ser o melhor cara dentro de casa. Buscar ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Você sabia que talvez, não num tempo muito distante, você vai perder seus pais. Eles vão primeiro que você, cara. E você não valoriza eles hoje. Não diz uma palavra de amor para eles hoje. Não tem nem tempo de ir lá visitar eles hoje. A gente visita mais os amigos de fora do que os amigos de dentro. Quantos de nós somos leprosos dentro de casa? Deus te trouxe aqui hoje para você descer o Jordão, para você encontrar habilitação na unção. Quer ser profeta? Ótimo. Vai construir o altar dentro de casa. Vai construir o altar secreto. Quer ser vaso? Ótimo. Quer ser servo de Deus? Ótimo. Quer ser instrumento de Deus? Quer alcançar uma plenitude no propósito de Deus? Maravilha. Mas vai construir um altar dentro de casa. Constrói o altar secreto. Desce o teu Jordão. Mergulhe até que toda a lepra saia. Aleluia. Você crê nessa palavra? Fica de pé comigo.
E calava soto romianda. O romia castorio. La mama soto romanaya. Andorobia candaraba sotoro. Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Eu quero convidar você nessa noite a uma rendição. Essa é a hora em que você vai tirar o trapo de imundícia e vai entrar no Jordão de Deus. Essa é a hora que você vai pegar toda a sua obra externa e vai dizer: isso aqui não é importante. Reputação não é importante. Quem eu sou de verdade é importante. Eu preciso me tornar. Não é o que se faz, é quem se torna. Tem que haver uma realidade em mim. O que eu estou pregando tem que ser real para mim. Tem que ser real na minha vida. Tem que ser verdadeiro dentro do meu lar. Tem que acontecer de fato e de verdade. Não pode ser apenas uma parafrasear. Eu não posso viver de parafrases. Eu tenho que viver a palavra na minha vida. A minha vida tem que pregar. A minha boca não vai expressar nada. A minha vida vai expressar. Ela fala mais do que a minha boca. Nós precisamos viver, cara, viver o reino, viver o evangelho, viver as promessas de Deus para as nossas vidas, é viver uma vida real no reino de Deus. Chega desse evangelho superficial, chega desse evangelho que só trata das coisas da terra, chega desse falso evangelho. Deus quer tratar você é a menina dos olhos de Deus, você é a obra que Deus começou. E Ele é fiel para terminar. Ah, meu Deus!